Olá, pessoal! Eu sou Adriana Ventura, deputada federal e faço parte do grupo de estudo do pacote anticrime. Vou conversar com vocês sobre os principais pontos do pacote. O Supremo Tribunal Federal já deu 3 decisões mandando para a cadeia réu condenado por um órgão colegiado em segunda instância. Mas o pacote anticrime propõe incluir no Código de Processo Penal execuções das penas restritivas de direito ou pecuniárias após o julgamento em segunda instância, sem que com isso o condenado seja impedido de continuar recorrendo. Os condenados por tribunal de júri, ou seja, julgamentos de crimes contra a vida, passam a cumprir pena imediatamente após a decisão, mesmo que caibam recursos. Hoje, se o tribunal condena, o condenado pode recorrer em liberdade. Uma pessoa ameaçada ou atacada que revide com força igual precisa provar que agiu em legítima defesa. A proposta propõe um atenuante se a situação for comprovadamente de medo, surpresa ou violenta emoção. Com isso, o juiz poderá dar penas menores ou mesmo deixar de aplicar. Os crimes de corrupção ou por porte de arma de fogo terão penas cumpridas necessariamente em regime fechado, ou seja, na cadeia, independente da duração da pena. Pena aberta ou semiaberta só depois de algum tempo. Também não vai ter moleza para os condenados por crimes hediondos, ou seja, estupro, sequestro, assassinato, entre tantos outros. Os condenados precisarão cumprir 3/5 da pena antes de pedir a progressão de regime. Hoje, a progressão pode ocorrer após 2/5 para réus primários e 3/5 para reincidentes. E tem mais, essas saídas temporárias serão proibidas. O pacote anticrime vai criminalizar o uso de caixa 2 nas eleições do Código Eleitoral. A pena será de 2 a 5 anos. A pena pode ser aumentada em 1/3 a 2/3 se houver participação de agente público. É o chamado plea bargain, ou em português, solução negociada. Se o acusado confessar o crime à justiça sem processo, ele pode ter a pena reduzida. Lembrando que o crime não pode ter a pena superior a 4 anos, nem ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Quando o réu resistir à prisão ou outro ato legal, a pena será aumentada. Se essa resistência significar morte de agente público, pode haver pena de 6 a 30 anos de prisão. Quando a investigação em primeira instância esbarrar em autoridade com foro privilegiado, apenas essa parte da investigação precisará ser enviada a tribunais superiores. O resto continua na justiça comum. A tecnologia chega ao processo. A proposta do pacote anticrime inclui a realização de audiências ou outros atos processuais por meio de videoconferência ou outros meios tecnológicos. Além de agilizar o processo, isso resultará em economia e segurança, já que os presos não precisam ser transportados. Nada de liberdade provisória para os reincidentes e os integrantes de organizações criminosas que forem presos em flagrante. Aquele que tiver registro de crime ou que tiver condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado não poderá portar, deter, adquirir, fornecer arma de fogo. Caso contrário, sua pena vai aumentar. Os presídios de segurança máxima serão mais rigorosos. Entre os detalhes estão o uso de vidro separando o preso do visitante e a filmagem da visita. Os recursos ficarão mais difíceis. Para reduzir a pena, por exemplo, é preciso que um dos votos seja pela absolvição total. Hoje, basta que exista votos divergentes. O pacote anticrime cria um banco de dados de DNA de condenados por crimes graves e violentos. A coleta será feita no momento do ingresso na prisão. A proposta também prevê criação de banco com dados multibiométricos, íris, face e voz, e também impressão digital para subsidiar investigações criminais.